E aí, galera, beleza? Hoje começamos a aula 3 e vamos falar sobre um negócio chamado narrativa. Alguém aí sabe o que essa palavra significa? É quando a gente narra alguma coisa, ou seja, quando a gente conta uma história. Um exemplo fácil para começar: o filme do Homem-Aranha. O filme conta a história de Peter Parker, um menino que é picado por uma aranha e ganha superpoderes. Agora, o que é a narrativa de um videogame? A história que o jogo conta. Algum de vocês já jogou ou conhece Pokémon? Qual é a história que o jogo tem? O treinador vai viajar e treinar Pokémons, que são criaturas diferentes, para virar um mestre Pokémon. Ou então o Mario Bros. Qual a história do jogo? O Mario, o encanador, tem que lutar contra um vilão e salvar a princesa Peach. Então, a narrativa é a história que o jogo conta quando a gente joga. Quanto mais avançamos os níveis, mais avançamos na história, até chegarmos à resolução de tudo. Em Pokémon, quando viramos um mestre. Em Mario Bros, quando derrotamos o chefão. Sabendo agora o que é a narrativa de um jogo, a gente consegue perceber como ela é importante, né? Ela sozinha não garante um bom jogo, mas é fato que uma história bem elaborada aumenta as chances de envolvimento do jogador. Só que nem sempre os jogos tiveram uma narrativa desenvolvida assim. Lá no começo, quando os videogames tinham acabado de surgir, a história que eles traziam era bem simples. Por exemplo, o Magnavox Odyssey, da década de 70. Foi o primeiro videogame de console criado. Ele tinha apenas dois quadradinhos brancos em tela que podiam ser usados em jogos e dinâmicas diferentes. Já o clássico Pac-Man, por exemplo, era um bichinho redondo e amarelo com uma baita fome que queria comer todas as pastilhinhas de um labirinto e tinha ainda que fugir de uns fantasmas que seguiam ele. Estão vendo como isso já é bem mais simples do que toda a história de Pokémon? Isso acontecia porque, na época, a tecnologia ainda estava no começo também, então não dava para inventar muito. Só que com o tempo, as coisas evoluíram e hoje em dia a gente consegue criar jogos com narrativas muito mais complexas que chegam até lembrar filmes. The Witcher, por exemplo, se passa em um universo de fantasia medieval e acompanha um dos últimos bruxos existentes na Terra. Com um sistema de escolha moral, cada escolha feita pelo jogador leva a história a caminhos completamente diferentes. Olha como evoluímos. E existem ainda muitos outros jogos nesse nível: GTA, God of War, The Last of Us. Agora, existe um negócio muito importante para criarmos a narrativa dos jogos: a curva dramática. E o que é isso, professor? Simples: o caminhar da história que eu conto no meu jogo. Só que diferente de um filme, por exemplo, que vai ter toda a sua narrativa apresentada dentro de 1 hora e meia, o nosso jogo terá interação com o público, que pode levar a caminhos diferentes da história e níveis. Isso tudo faz com que ele seja bem mais longo, então temos que manter o jogador engajado na história, doido para descobrir como tudo termina. Pensando nisso, precisamos criar uma narrativa cuja tensão vá subindo aos poucos a cada nível e que atinja seu ápice pouco antes do fim do jogo. Dá uma olhada nessa imagem aqui do meu lado. Esse desenho representa como a curva dramática da nossa história tem que ser. Seguinte, a narrativa começa ali, na esquerda do gráfico. Quando eu estiver mostrando para o público quem são os meus personagens, quais são as regras do meu mundo e todo o básico da minha história, ela começa de baixo, porque ainda não existe tensão ou conflito. Pouco depois, algo vai acontecer que vai obrigar o meu personagem a embarcar numa aventura. Esse ponto é chamado de incidente incitante. É o que vai dar o pontapé inicial em toda a história. A partir daí, a ação vai se desenrolando com o meu personagem enfrentando desafios, perdendo e vencendo batalhas, ganhando inimigos e aliados. A tensão então só vai aumentando. Olha aí como o risco no gráfico vai subindo, até que chegamos no ápice, aquela ponta de cima, chamado clímax, onde o protagonista vai enfrentar o vilão e, atenção pessoal, spoiler, vencer. Depois disso, a tensão vai diminuindo até a resolução da história. Por isso, o risco desce de novo. Esta é a curva dramática. Nesse desenho, ela resume como vai funcionar a história do nosso jogo, como um todo. Tipos de narrativa. Bom, agora que a gente já está na mesma página, podemos aprender os 4 tipos de narrativas de games. E eles são as narrativas forçadas, embutidas, emergentes e evocadas. Calma, pessoal, podem ficar tranquilos que eu vou explicar uma a uma. Bora lá! Começando pelas narrativas forçadas super clássicas dos jogos um pouco mais antigos. Aqui, o jogador é obrigado a seguir aquele caminho e conseguir passar de nível e, assim, conseguir avançar com a história. Ele não tem poder nenhum sobre o rumo que o jogo vai tomar. Exemplo, Mario Bros. E Pac-Man.
Narrativas embutidas. Essas aqui são como se fosse um material extra, um complemento da história central. Elas podem aparecer em qualquer estágio do jogo e não são obrigadas. Então, você pode dar um skip sem problemas, que não vai afetar o seu desempenho total. Exemplo, Mega Man X. Agora, nas narrativas emergentes, o controle total está nas mãos do jogador. Através de uma série de escolhas, é ele quem decide os caminhos que o jogo vai tomar. Um exemplo clássico é o jogo The Sims. E por último, temos as narrativas evocadas. São jogos que evocam, ou seja, trazem histórias já conhecidas de outras mídias pelo jogador. Como exemplos temos Harry Potter, Star Wars e os jogos de super-heróis. Bom, é muito importante lembrar que esses tipos de narrativas não são excludentes, ou seja, não é porque o seu jogo tem elementos de um tipo que não poderá ter de outro. A mistura delas é possível e é até aconselhada para criar jogos interessantes. Agora que já sabemos os tipos de narrativas existentes, só nos resta entender quais gêneros podemos encontrar nos jogos. Bora lá? Ação. Clássicos. Os jogos de ação pedem um pensamento rápido, coordenação, agilidade e atenção. Existem inúmeros subgêneros dele. Jogos de tiro, como Call of Duty e Fortnite, luta, como Mortal Kombat, plataforma, como os clássicos Sonic e Super Mario Bros., horror, com temáticas assustadoras, como Resident Evil, e sobrevivência, como Minecraft e Among Us. Aventura. Aqui são inúmeras as possibilidades de ambientes, medievais, realistas, fantasiosos. O jogador vai explorar, resolver missões, coletar artefatos e por aí vai. Exemplos: Life is Strange e Assassin's Creed. RPG. Nesse gênero, os jogadores interpretam personagens e criam narrativas elaboradas. O RPG começou com jogos de tabuleiro, como Dungeons and Dragons, mas hoje já passou para a esfera digital, onde também é um sucesso. Exemplo, Roblox e Final Fantasy. Simulação. O nome diz tudo. Aqui, os jogadores simulam uma realidade controlando cada passo dos seus avatares. Exemplo, Rabo e The Sims. Estratégia. São aqueles jogos que pedem habilidades de lógica e planejamento para avançar de fase. Exemplo, League of Legends, LoL. Puzzle. Na tradução literal, quebra-cabeças. Os jogos do tipo puzzle pedem o uso de uma lógica na solução de problemas variados. Exemplo, Candy Crush e Tetris. Corrida. Neles, os jogadores entram em uma competição de velocidade. Exemplos, Need for Speed e Mario Kart. Esporte. Os jogos do tipo esporte simulam partidas reais de futebol, tênis, basquete, golfe e muitos outros. O FIFA de futebol é um dos mais conhecidos. Tudo isso e ainda falta falar de muitos outros. O mercado de jogos só cresce a cada dia, com novas subcategorias sendo constantemente criadas. O fato é que tem jogos para todos os gostos. Você já reparou que, dependendo de como contamos uma história, ela se torna mais ou menos interessante? Por exemplo, se eu falar para vocês que a Mariazinha zerou um jogo, não tem muita graça, certo? Já se eu disser que ela passou meses e meses tentando, que faltou na escola só para ficar jogando, que a mãe dela até deixou ela de castigo e quando ela estava enfrentando o chefão da última fase, o controle deu errado e ela quase perdeu, já dá um efeito totalmente diferente, né? Isso significa que existe um jeito certo de contar uma história, professor? Não exatamente. O jeito certo varia de acordo com o seu objetivo para a sua ideia. De qualquer forma, por coesão, é muito importante que a sua história tenha um início, meio e fins claros. Não precisa necessariamente ser nesta ordem. Tem histórias que começam pelo fim, por exemplo. Mas sempre é importante termos esses parâmetros em mente para que você, enquanto criador, possa ter controle sobre a sua narrativa para decidir quais ferramentas irá utilizar para gerar emoções específicas no seu jogador. Para essa organização é que existe o arco da história. Ele que vai nos ajudar a estruturar a narrativa em um início, meio e fim. O seu início, ou ato 1, tem que apresentar para o jogador quem é o personagem principal, onde ele vive, quais as características e regras do seu mundo, quais são os personagens adicionais, se houver algum, e, acima de tudo, qual o objetivo dele, ou seja, qual o objetivo do jogo. Resgatar uma pessoa? Salvar uma aldeia? Sobreviver a um ataque de zumbis? Logo depois do início, temos o meio da narrativa, o ato 2, parte na qual acontece o desenvolvimento da sua história. Essa possivelmente será a parte mais longa do seu jogo, com diversos conflitos, desafios e níveis testando constantemente o jogador.
Se você tiver outros personagens na sua história, eles também têm que se desenvolver nessa parte. O seu objetivo aqui é deixar o jogador envolvido, doido para descobrir o que vai acontecer em seguida. A tensão vai aumentando aos poucos, de nível em nível. Seu ápice leva à terceira e última parte. Toda história tem seu fim. O ato 3 do seu jogo é o clímax da história, o seu ápice, a resolução de todo o conflito principal. É aqui que o protagonista vai resolver aquele problema do início e salvar o reino, resgatar alguém. É importantíssimo que o fim da sua história seja coerente com o que foi apresentado até então. Afinal, o jogador não ficou horas jogando para uma resolução sem sentido, né? Ele quer e precisa se sentir satisfeito por ter embarcado nessa jornada e principalmente por tê-la finalizado. Por fim, um detalhe importante: o que vai definir quando o jogo vai de uma parte para outra, do início para o meio e do meio para o fim, são os pontos de virada, ou seja, os momentos nos quais acontece uma mudança no rumo da narrativa. Ainda usando a história da minha amiga gamer como exemplo, a mãe, colocando ela de castigo, poderia facilmente ser um ponto de virada em uma narrativa, já que impediu que a Mariazinha atingisse naquele momento seu objetivo, que era zerar o jogo. Os pontos de virada vão te ajudar a manter a sua história interessante, prendendo a atenção do público do início ao fim. Aula 3. Análise e mapeamento de narrativas. Outra forma famosa de estruturarmos nossa história é a chamada jornada do herói. Mas, professor, essa é a jornada de qual herói? Do Batman? Homem de Ferro? Nenhum deles, galera. A jornada do herói é um conceito criado por um cara chamado Joseph Campbell, que percebeu uma estrutura que se repetia em muitas histórias. Ele concluiu que essa jornada do herói acompanha a história de um mocinho que atravessa e vence um problema. Ela é usada há milhares de anos e ainda hoje se mostra uma ótima ferramenta para manter o público conectado com a nossa história. A jornada do herói é dividida em 12 passos. Ok, pessoal, agora vem uma parte cheia de detalhes, mas continuem aí prestando atenção em mim que vai ser rapidinho, eu prometo. Vamos lá. Passo 1. Mundo comum. O público conhece o mundo onde o nosso herói vive. Se é num tempo medieval ou não. Se ele é alienígena ou humano, qual a profissão dele. Apresentamos o nosso personagem principal e mostramos que ele tem um defeito, que chamamos de problemática de caráter, que deve ser transformado. Essa problemática de caráter pode ser que o meu personagem seja muito cabeça dura, por exemplo. Passo 2. Chamada para a aventura. Acontece alguma coisa que obriga o meu personagem a tomar uma atitude e cumprir uma tarefa, por exemplo, salvar seu povo, resgatar quem ama. Passo 3. Recusa do chamado. Meu personagem se recusa a ingressar na aventura. Passo 4. Encontro com o mentor. Ele vai encontrar alguém que vai ajudá-lo e incentivá-lo a seguir na aventura, seu aliado. O herói então segue nessa aventura. Passo 5. Travessia do primeiro limiar. Porque entrou na aventura, o meu herói começa a sair do seu mundo comum e entra naquilo que chamamos de mundo extraordinário, que vai levar o meu personagem a se transformar. Galera, é bom ressaltar que quando a gente fala de mundo, não é literalmente um planeta diferente, tá? É como se fosse um lugar mental onde o protagonista está. Ele sai desse mundo comum de um jeito, como o exemplo que usamos, cabeça dura, e vai para um mundo extraordinário, porque precisa se transformar, ser menos cabeça dura. Se ele não fizer isso, não vai conseguir atingir o seu objetivo, que pode ser salvar seu povo, por exemplo. Passo 6. Provas, aliados e inimigos. Ele entra nesse mundo extraordinário e enfrenta desafios, conhece aliados e ganha inimigos. Essa parte é um desenvolvimento na narrativa. Passo 7. Aproximação da caverna secreta. Nome irado, né? Mas a caverna secreta é como se fosse um momento muito difícil para o meu protagonista, no qual ele é obrigado a enfrentar uma coisa que ele tem muita dificuldade em lidar. É aqui que o nosso herói se torna mais humilde. Passo 8. Provação. O momento no qual ele enfrenta e vence o seu desafio. Passo 9. Recompensa. Ele ganha uma recompensa por ter vencido o desafio. Agora, ele está muito mais confiante. Passo 10. Caminho de volta. Essa parte é cheia de inimigos tentando atrapalhar e piorar a problemática de caráter do meu personagem, já que ele está confiante. Eles conseguem, em algum nível, fazendo com que ele retroceda um pouco, volte a ser um pouco cabeça dura. Passo 11. A ressurreição. É o ponto alto da minha história, quando o protagonista enfrenta seu antagonista. Ele decide se transformar de vez, deixar de ser cabeça dura.
E o passo 12, retorno com o Elixir. Por fim, meu herói resolve seu problema, vence seus desafios e tudo acaba bem. Tudo isso que nós vimos até agora são técnicas fundamentais para quem pretende criar um jogo mais focado na narrativa. Mas e quando esse não for o caso? Até porque tem jogadores que só querem partir para a ação. O que fazer então nesses casos? Aí você, querido criador, deverá equilibrar a quantidade de texto no seu jogo. Sempre que possível, substitua uma instrução desnecessária, por exemplo, por uma ação no game. Ao jogar Mario Bros, por exemplo, descobrimos logo que precisamos pular as tartarugas para não morrermos. Para um jogador cujo simples objetivo é a ação, quanto menos texto, melhor. Não tomar cuidado nesse caso pode levar a pessoa a gostar menos do seu jogo ou até mesmo a abandoná-lo. Aliás, em todos os casos, é importante ficar de olho se a quantidade de texto não está atrapalhando o ritmo do jogo. O excesso pode deixá-lo lento, a falta, rápido demais. Seguindo essa ideia, prestem sempre atenção na relação entre a história do seu jogo e a jogabilidade dele. Não adianta de nada a minha narrativa ser super desenvolvida e cheia de detalhes se a maneira como o jogo funciona não tem relação nenhuma com isso. Por exemplo, se o objetivo da minha história é sobreviver a um ataque alienígena, qual o sentido do jogo ser um quebra-cabeças? Nesse caso, você precisaria unir esses dois aspectos do jogo, justificando talvez que a cada quebra-cabeças que o jogador completar, ele ganhe uma nova arma para matar os aliens. Caso contrário, o descuido vai prejudicar o seu jogo e revelar ao público uma falta de planejamento. Antes de começarmos a escrever e estruturar a narrativa do seu jogo, é imprescindível definir qual o seu público-alvo. Essa etapa é, sem dúvidas, uma das mais importantes de todo o processo de criação de games. Definir o seu público-alvo é saber para quem você fez esse jogo. Vamos supor que você esteja criando um game para ajudar na alfabetização de crianças. Você não vai divulgar o jogo para um público que joga GTA, vai? Agora, como eu defino o meu público-alvo, professor? Bom, primeiramente, a técnica do público-alvo em si acaba sendo ampla demais. Pra gente, funciona melhor outra parecida, mas bem mais específica, a da persona. Persona? Sim, a persona é como se fosse um personagem de mentirinha que representa o tipo de pessoa para quem você fez o seu jogo, como seu cliente ideal. Seu game tem como foco homens ou mulheres que buscam jogos de estratégia ou de tiro. Vamos criar uma persona juntos? Vamos supor que a minha cliente ideal seja uma mulher de 35 anos do Rio de Janeiro, casada, com 3 filhos que trabalha em um comércio pequeno, tem uma renda de R$ 2.000 por mês, gosta de jogos de estratégia no celular, entretenimento rápido e leve nas poucas horas de descanso que tem. Pronto. Tá vendo como é bem exato? Aliás, você deve criar não só uma persona, mas sim por volta de umas 3 principais. Definir a persona do seu jogo vai te ajudar a criar estratégias de narrativa e de marketing. De narrativa, porque a partir do momento que você define para quem é o seu jogo, vai poder decidir como vai usar a sua história para engajar e entreter o jogador. Por exemplo, a nossa persona aí da mulher de 35 anos provavelmente não iria gostar se o jogo fosse longo e tivesse muito texto, já que ela parece ter pouco tempo livre e pretende distrair a cabeça. Já as estratégias de marketing são essenciais para fazer o game chegar até essas pessoas. Será que elas assistem a algum canal do YouTube? Como eu faço para que elas descubram o meu jogo? Mas calma, definir um cliente ideal não significa que essa seria a única pessoa a jogar o seu jogo. Nada disso. Significa apenas que dentre todas as pessoas que podem se interessar pelo seu game, essa é o seu foco, quem você tinha em mente no período da criação. Bom, acabamos mais uma aula por aqui. Agora eu tenho um desafio para vocês. Construam de maneira simples e rápida uma narrativa que apresente o início, complicação, resolução e a conclusão de uma trama. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal!